Fala meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do Manual do Passageiro. E hoje eu vou mostrar a vocês como viajar barato utilizando as milhas aéreas. Vou mostrar uma viagem que eu fiz saindo de Fortaleza até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, utilizando milhas aéreas, onde utilizei desde a passagem, a hospedagem, a alocação de carro, tudo utilizei milhas aéreas. Vou mostrar a vocês os requisitos que tem, como fazer a pesquisa da passagem, como fazer a alocação do carro, certo? Como fazer a alocação da hospedagem utilizando as milhas aéreas, tá bom? Lembrando que nessa viagem eu paguei apenas taxa de embarque, certo? Como vou mostrar a vocês, o combustível da alocação do carro que eu aluguei lá em Porto Alegre, tá bom? Então vamos ao vídeo. Um dos grandes mitos que as pessoas têm é em relação à emissão da passagem aérea, certo? Pensa que às vezes tem que ter 6 meses para poder emitir um trecho barato, mas nesse caso aqui a passagem foi emitida apenas 26 dias antes da viagem, certo? Como foi que eu busquei essa passagem em milhas? Para quem é correntista do C6, lá no aplicativo tem uma parte lá que você consegue fazer busca por milhas nas companhias aéreas, certo? Eu comecei fazendo essa busca pelo aplicativo do C6, validei no site da companhia aérea para ver se estava ok. É muito importante você, além de achar lá no C6, você validar, certo? Você dá uma validada para ver se está correto a busca que você fez lá no C6. É a primeira dica que eu quero passar para vocês. Anota essa dica aí, que essa dica aí é importante demais e ajuda muito no planejamento da viagem. Pessoal, e um detalhe interessante dessa passagem em si, foi que tiveram 2 conexões na ida, certo? O primeiro trecho foi Fortaleza, Congonhas, Curitiba, Porto Alegre. E uma dica que já passo para vocês aqui é que ao comprar passagens com muitas conexões, dê preferência a passagens no mesmo localizador, tá certo? Vou mostrar uma situação hipotética aqui a vocês do que poderia acontecer caso eu não comprasse a passagem no mesmo localizador. Nessa primeira perna, por exemplo, de Fortaleza para Congonhas, caso eu atrasasse meu voo, certo? Eu não conseguisse chegar no horário na conexão lá em Congonhas, eu perderia a passagem, porque o voo já teria saído de Congonhas para Curitiba. E sendo no mesmo localizador, certo? Você, caso atrasasse sua primeira perna de Fortaleza para Congonhas, chegando em Congonhas atrasado, você seria reacomodado pela companhia aérea, sendo no mesmo localizador, tá certo? Então essa é uma dica muito importante que eu deixo para vocês ao planejarem suas viagens. Já a volta, pessoal, foi só alegria. Na volta aí tivemos só uma conexão em Congonhas, que foi Porto Alegre, Congonhas, Fortaleza. Show de bola. Então batata doce, né? Como vou na lata, sabe como é a situação. E aí, pessoal, pegada a dica do localizador, vamos ao próximo item, vamos falar sobre Congonhas. Pessoal, Congonhas, para quem não sabe, Congonhas é um aeroporto situado dentro da cidade de São Paulo, certo? E às vezes a gente, quando compra a passagem, pensa, tem uma conexão de 1 hora em Congonhas, não é? A gente pensa que é bastante tempo, mas já adianta vocês que é bem apertado. Não comprem voos com conexões com menos de 1 hora em Congonhas, certo? Porque é bastante apertado, sem ser no mesmo localizador. Porque Congonhas é um aeroporto muito movimentado, quem conhece sabe o que eu estou falando. Às vezes as pessoas não contabilizam que tem o tempo do táxi da aeronave até chegar ao gate, o desembarque, que demora um pouco, até o tempo de você descer mesmo para estar livre para procurar a conexão, se perde no mínimo uns 15 a 20 minutos, dependendo do horário que você chega em Congonhas, certo? E agora falando em hotéis, né? Essa viagem eu fiz, também paguei a diária do hotel com milhas, certo? Fiquei no Hotel Expressinho, lá em Porto Alegre. Tô ganhando nada para fazer a propaganda, mas um detalhe interessante que eu achei, eles lá têm um transfer, certo? Que é como o aeroporto é próximo ao hotel, eles têm um transfer que leva vocês do aeroporto até o hotel gratuitamente. Isso foi uma das comodidades que me fez ficar por lá, certo? Até porque meu estilo de viagem é viagem de poucos dias. Geralmente passo 1 a 2 dias nos locais para gravar conteúdo para vocês aqui. Minha vida toda foi viajando assim, passando no máximo 2 dias nos locais. Uma dica que eu vou passar para vocês agora, essa aqui é do viajante mesmo. Antes mesmo de você viajar, você calcular os seus deslocamentos, tanto a questão de tempo como a questão de preço, para planejar tempo e preço da sua viagem, né? Geralmente você coloca a sua rota do hotel até o aeroporto no horário que você vai voltar ao aeroporto, certo? Isso é muito importante porque conseguimos ver a questão do tempo, a questão do trânsito, certo? E a questão do preço. Com essa dica você já consegue fazer esse planejamento mais aguçado do seu deslocamento dentro da cidade, tá certo? E pessoal, também procure por certas comodidades no hotel, né? Veja se tem um transfer desse, por exemplo,
que ajuda bastante na questão do deslocamento e da questão do custo, né? Quando você chega no aeroporto, já tem um transfer para lhe levar até o hotel, tá bom? Em relação à locação do carro, também fiz através das milhas aéreas. Como tinha passado o dia anterior voando, cheguei cansado em Porto Alegre, saí de Fortaleza por volta de meio-dia, cheguei por volta de 11h30 em Porto Alegre. Cheguei um pouco cansado e não sabia se ia até Gramado no outro dia, né? Acordei bem, aí fui começar a fazer as buscas. Foi também meio de surpresa, assim, não sabia se ia fazer a viagem. Entrei no site da Smiles, certo? Na parte de locação de carros, e no site da Azul. Uma dica já importante para vocês que pensam em alugar carro com milhas aéreas. Na Smiles você consegue alugar o carro para o mesmo dia, certo? Você, como eu entrei na terça-feira lá, cheguei na terça e já fiz a busca e consegui locar o carro. Já na Azul, pessoal, tem uma antecedência mínima de 7 dias para você poder locar o carro. Esse é um detalhe que você tem que prestar atenção quando for fazer sua locação de carro com milhas aéreas, tá certo? E em relação à locação ainda, pessoal, vou passar 2 dicas extremamente importantes. Toda vida que você locar um carro, você faça vídeo do carro. Arrudei o carro, fazendo um vídeo do carro, para ver possíveis arranhões ou amassados que o carro venha a ter. Isso é muito importante para quem aluga carro. E uma outra dica que eu dou em relação à locação do carro é sempre dê prioridade, eu sei que às vezes é um pouquinho mais caro, mas sempre dê prioridade por um carro automático. Por quê? Uma coisa é você dirigir onde você está habituado, certo? E outra coisa é você dirigir onde você não conhece nada. Por quê? Você vai começar a navegar pelo celular, pelo GPS, né? E querendo ou não, a troca das marchas atrapalha um pouco na navegação. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E você estando com um carro automático, você vai apenas dirigir e navegar. É uma coisa a menos para você se preocupar, já que você está num ambiente que você não conhece, certo? Principalmente se for para grandes cidades, né? Que lá você tem que prestar atenção às placas, tem que prestar atenção à questão das mãos, né? Das vias da pista. É uma dica que eu dou para quem vai para grandes cidades, que de preferência alugar um carro automático. E a outra dicasinha aqui, que também é importante demais, é andar sempre com um cabo para carregar o seu celular, caso você vá utilizar o GPS. Que pensa um negócio para comer bateria, é o tal do GPS. Quando eu fui para Gramado, eu estava desesperado, cheguei em Gramado, desesperado atrás de comprar um cabo para carregar o meu celular, porque estava riando, devido à navegação pelo GPS, que consome muita bateria mesmo, né? É um leão para comer bateria, o tal do GPS. Então essa dica que eu deixo, eu senti na pele isso aí. Você sempre que puder aluga um carro automático e vai ser uma preocupação a menos para navegar, certo? Pelo GPS. E ande sempre ou com power bank ou com, caso o carro que você alugue tenha aquelas entradas USB, você conecta o celular para carregar, porque isso aí salva mesmo. Um detalhe interessante foi quando fui locar o carro, eu tinha locado um carro mais simples, um carro até manual, você vê como são as coisas, né? Aí eu cheguei lá no balcão da Localiza, que é praticamente dentro do aeroporto de Porto Alegre. Aí a mulher disse: meu filho, você ganhou um upgrade. Eu disse: foi, você ganhou um upgrade. Disse, e o que é que eu tenho aí? Você tem um Renegade ou você tem um Peugeot 2006, eu acho, é o carro. Se é, disse, escolha o que você quer. Aí eu disse: rapaz, o Renegade eu já andei, né? Me dê esse Peugeot 2006 aí, para me dar uma volta nele, para ver como é. Eu conheci o 206, mas o 2006 eu não conhecia. Mas se soubesse eu, tinha pego o Renegade, porque a estrada que eu peguei na volta, meu filho, a volta foi, como a gente diz, a volta foi triste, mas foi bom. Deu para conhecer um pouco do interior mesmo do Rio Grande do Sul. Saí ali, para quem é da região, eu saí em Santa Maria do Herval, aí peguei o Morro Deuter, né? Os irmãos Deuters, eu acho o nome desse morro, e desci para Porto Alegre. Mas fica aqui esse registro dessa aventura com a locação do carro. E uma outra dica que eu deixo também, que foi um perrengue que eu passei, sempre confira as rotas no GPS. Porque a minha ida de Porto Alegre para Gramado foi sossego total, tranquilo, assim, bem. Agora a volta, querendo voltar pela volta romântica, agora eu vou voltar pela rota romântica. Aí botei o caminho no GPS de Gramado para Porto Alegre. E deu um vacilo de não olhar a rota mesmo, se era ela mesmo. Só fiz seguir o que o GPS disse. Meus amigos, ele me colocou num perrengue até mais ou menos, que me botou na chave de barco que eu nunca imaginei passar na minha vida.
Quando o bicho dobra, quando ele disse dobra a esquerda, quando eu olhei para a esquerda, assim, quando eu olhei, eu vi o morro que eu tinha que subir no carro. Só para vocês terem uma ideia, eu tive que desligar o ar-condicionado para poder subir o tal do morro na estrada de barro. Confiram bem a rota antes de sair, certo? Isso aí foi uma aventura para mim, no final deu tudo certo, mas foi uma aventura. Você se aperreia porque você tá no canto onde você não conhece nada, né? Você começa a andar e toma e mata pro lado, mata pro outro, não sabe onde é que tá. A sorte que tem um rapaz que disse, meu filho, para ir para Porto Alegre, é por aqui? Ele disse, rapaz, anda uns 10, 15 quilômetros aí que você vai pegar a estrada de novo. Mas você fica, querendo ou não, fica apreensivo com esse tipo de situação, que você está num canto onde você não conhece nada, pode acontecer isso, né? Então, as dicas para a questão de locação é fazer um vídeo do carro quando for retirar o carro, certo? Dar preferência para o carro automático, certo? Levar um cabinho para carregar o celular, caso for preciso fazer a navegação, que consome muita bateria. E a quarta dica é sempre conferir a rota no GPS, porque pode cair num perrenguezinho desse que eu passei aí. Eu olhava cada ladeira eu me lembro que eu olhava cada ladeira que eu subi, rapaz, esse carro não vai subir não, essa ladeira não aqui, porque foi engraçado. Quando termina tudo, fiquei tão agoniado, quando terminei, fui logo deixar o carro em Porto Alegre. Ainda podia passar a noite com o carro, né, no dia da locação, mas fiquei tão assustado que já entreguei, não, vou entregar logo esse carro, vou me aquietar, que é o melhor que eu faço para minha vida. Já foi muita aventura para o dia de hoje. Os custos dessa viagem, pessoal, eu paguei apenas as taxas de embarque, tá certo? E o combustível do carro lá para fazer esse passeio de Porto Alegre para Gramado. Foi basicamente esse meu custo para fazer de norte a sul do Brasil. E a questão das milhas saiu 28.215 milhas, certo? Como me custou 28.215, a conta é bem simples, é 28.215 vezes R$ 20, que é mais ou menos a minha média do meu milheiro na Latam, certo? Então a passagem custou apenas R$ 564, certo? Uma ida e volta de Fortaleza para Porto Alegre. Esse foi o meu custo com passagem aérea. E caso vocês queiram ver um pouco dessa viagem, eu fiz um vídeo com um trip report dessa viagem. Vou deixar aqui nos comentários abaixo, certo? Para vocês, caso quem tem interesse em assistir, vai estar fixado aqui no primeiro comentário abaixo, tá bom? O vídeo do trip report de Fortaleza para Congonhas. Aí vocês vão poder ver essa aventura aí que eu fiz, cortando de norte ao sul do Brasil aí em um dia. E caso você goste mesmo desse conteúdo, achou bacana, se inscreva, mande para alguém, né? Compartilhe, se inscreva no canal, deixa um like aí que ajuda muito a gente aqui a produzir os conteúdos, tá bom? Valeu!